Só a gente tem uma previsão de uma previsão de cronograma até as 17h30, como teto, né? Então, a gente teria aí um pouco menos de uma hora. E, dentro dessa ideia, eu acho que a gente pode também ter manifestação da plenária, né, sobre entendimento das apresentações, alguma questão em cima das apresentações, mas sempre lembrando da pergunta que vai nos nortear para o objetivo do dia, um dos objetivos do dia, que é realmente fortalecer essa rede, que de alguma forma existe, mais fortemente nos seus territórios e regiões, mas agora com essa proposição, né, com essa proposta da gente fazer uma rede de ATER com enfoque agroecológico aqui no Paraná, para a gente se melhorar e ajudar para quem a gente trabalha, né, em termos de ATER, e conjuntamente. Então, vamos deixando agora aberto, né, a plenária. O Rafael está com o microfone, então ficamos com as inscrições. Faiden Mário. Tá. A gente vai visualizando e escrevendo. Eu não vou sugerir nada das redes de ATER, porque elas já existem, mas eu queria só fazer um complemento na questão da rede Ecovida, né, que foi falado em 2 ocasiões aí. Um pouco assim, ficou muito por cima de como é constituída a rede, né, como que a rede surgiu, ficou um pouco superficial. A rede Ecovida, ela surgiu em Santa Catarina, inicialmente, lá no final da década de 70, depois ampliou um pouco mais na década de 80, que era uma espécie de rebelião dos agricultores e técnicos para combater a certificação de terceira parte, que era feita na época exclusivamente pelo IBD, né, lá de São Paulo. Então, os agricultores e os técnicos começaram a se reunir e se perguntar, por que a gente vai ter que pagar alguém que não conhece a nossa realidade para vir aqui fazer uma certificação que nós podemos fazer, somos capazes de fazer. E aí, essa ideia se ampliou de uma forma bastante interessante, e aí começou a surgir, especialmente com alguns técnicos que faziam parte da IPAGRE naquela época, lá em Santa Catarina, que é a Emater de lá, para fazer uma espécie de formação dos agricultores que estavam já naquele processo para fazer o que a gente chama hoje de olhar externo, né? Essa verificação da conformidade. E isso se ampliou de uma forma muito interessante, porque na região que surgiu lá em Santa Catarina tem muito agricultor familiar, as propriedades bem pequenas. No final dos anos 90, esse processo todo foi para o Rio Grande do Sul, e em 2000 veio aqui para o Paraná, né, com uma série de encontros que aconteceram com os agricultores daqui, técnicos e os parceiros que estavam envolvidos nessa questão. Os princípios da rede já estavam meio que estabelecidos, foi ampliado um pouco mais conforme as realidades locais, né? E hoje a gente tem uma rede que inclui mais ou menos 5.000 agricultores, 32 núcleos nos 3 estados do Sul, né? E dentro da rede Ecovida, que aí em 2006 a gente percebeu que havia uma necessidade premente de circular mercadorias, que, por exemplo, lá em Curitiba, a gente não tem frutas, e alguns lugares no Rio Grande do Sul tinha bastante frutas, e eles ficavam com as frutas lá, e nós com a falta de frutas aqui. Então, a ideia de criar o circuito de comercialização e circulação de mercadoria dentro da rede Ecovida, apenas nos 3 estados do Sul. E eu lembro de uma reunião do circuito que vieram os técnicos do MDA, e eles queriam saber quem era o chefe, quem é que mandava.
na rede Ecovida, do circuito. E onde é que funciona o circuito? E o circuito funcionava com telefones celulares, né? Ninguém mandava no circuito, todos mandavam no circuito, né? E era uma organização bastante horizontal, né? Não tinha um chefe, todos eram chefes, né? E isso assustou bastante os técnicos do MDA, porque eles não conseguiam entender como é que nós conseguimos fazer a circulação de mercadorias com apenas celulares na mão, né? Então, esse jeito de fazer continua até hoje, né? Já tem 10 anos que o circuito funciona, e o circuito foi colocado, dividido em estações e subestações. As cidades grandes têm as estações, e tem um coordenador dessa estação, e agora nós temos uma estação lá na cidade de São Paulo, né? Porque a produção aumentou bastante, né? A gente não consegue escoar tudo aqui nos 3 estados do Sul, e tem um excedente, e a gente manda isso para São Paulo. Então, assim, toda essa organização é fruto de muita discussão, muitas reuniões, muitos encontros, muitas viagens. Às vezes viajávamos a noite inteira para sair daqui de Curitiba e ir lá para Uruguaiana, para fazer um encontro, para discutir como é que a gente poderia organizar isso. Então, assim, não é um trabalho fácil, né? E aí o Caldas falou da questão botou ali crise, né? A palavra crises Mário, em grego, já termino. concluindo. Crise em grego significa oportunidade. Quando há uma crise, temos todas as oportunidades. Obrigado, Mário. Eu queria chamar os colegas que palestraram aqui na frente, Alice, Daniel, Júlio, Caldas, e agora a plenária cheia, né, novamente. Voltamos à questão, né? O que podemos fazer para melhorar essa sinergia, essas relações interredes, ou mesmo de consolidar as redes existentes? O que a gente poderia fazer? Com quais instrumentos, fóruns, apoios? Assim, são ideias que a gente queria colher para chegar em 2017 já com uma proposta, de repente, de agenda entre nós mesmos, né? Compatibilizando dentro das nossas apertadas agendas, aí, né? Já bem sufocadas, mas para a gente chegar nesses objetivos já colocados aqui, né? De melhorar para todo mundo, né? Melhorar o fluxo de informação, melhorar, enfim, chegando lá nas redes de comercialização e tudo isso, né? Apoio. Faiden, né? Alberto Faiden, da Embrapa Pantanal. Bom, eu queria, de certa forma, comentar e questionar um pouquinho tanto a Alice quanto ao Caldas, né? A questão... bom, quando a gente criou, os 10 anos que a gente passou discutindo a lei de orgânicos, a gente criou 3 sistemas. Na verdade, tinham 2 e a gente criou uma terceira alternativa, que seria a venda direta sem certificação. Com o objetivo de que esse sistema seria o mais simples e o sistema de certificação participativa estaria num pé de igualdade com certificação por auditoria. Na verdade, quando isso caiu, mesmo depois de ser feito o decreto, quando isso caiu na burocracia do Ministério da Agricultura, se inverteu as questões. Eu acho que hoje está muito mais difícil a gente criar uma OCS do que fazer certificação participativa. A rede Ecovida, ela não entra na discussão porque ela serviu de modelo e ela está consolidada e funciona. Nós estamos tentando criar no Mato Grosso do Sul um sistema de certificação participativa, que é a POMS. Ela só se viabilizou porque a gente conseguiu o projeto do MDA, conseguiu o projeto da Petrobras,
E, depois de 3 anos de trabalho, nós temos 8 agricultores certificados que conseguiram atender a burocracia do Ministério da Agricultura. Faz 4 anos que eu estou tentando criar uma OCS em Corumbá, e a gente trabalha com a lógica de integração da OCS com a certificação participativa. Quer dizer, cada grupo, e aí é uma proposta para o pessoal do Pré-Núcleo do Norte, cada grupo pode ser transformado numa OCS, inicialmente, porque enquanto você tem venda direta, a OCS resolve o problema. E a partir do momento que esses agricultores vão entrar no mercado formal, aí sim justificaria transformar essa OCS num núcleo ou num grupo de certificação participativa. Nós temos um inimigo, e não sei aqui se o Tecpar não age desse jeito. Nosso inimigo lá é o SEBRAE. Se usa dinheiro público para contratar certificação por auditoria para agricultores venderem em feira, que eu considero desvio de dinheiro público, que não é necessário. E nós estamos batalhando 5 anos para tentar fazer uma OCS, e chega o pessoal do SEBRAE e nos promete o seguinte, ó, em 6 meses sai a certificação por auditoria via SEBRAE. Quer dizer, como eu sou membro do... E a gente viu numa outra OCS que tem em Campo Grande, uma série de agricultores estão saindo do sistema OCS e entrando nesse sistema de certificação participativa do SEBRAE, porque é muito mais fácil, menos complicado. Eu estou questionando isso fortemente dentro da CEPORG, eu sou membro da CEPORG, a gente teve uma reunião na segunda-feira, né? E eu estou questionando isso. Que confiabilidade eu posso ter numa certificação por auditoria, se ela me consegue certificar um grupo que eu não estou conseguindo certificar, para a OCS me consegue em 6 meses? O que está acontecendo? Como é que essas inversões estão acontecendo? Eu queria que, de repente, vocês comentassem, principalmente a Alice, aí, como é que está essa relação entre esses diferentes sistemas aqui. Você tem uma sinergia entre uma tentativa de aliar a questão da OCS com a certificação participativa e assim por diante. Bom, no programa de certificação, né, então a gente trabalha com os 3 tipos. Né? Então, assim, a gente tem agricultores que trabalham de forma coletiva, que já é característica do grupo e demanda dele, né? Então, esse trabalho coletivo sempre é encaminhado para a certificação participativa ou ACS. Mas a gente tem casos de agricultores que não querem participar da reunião. Né? Eu não vou ficar saindo para me reunir, eu não vou me reunir uma vez por mês, eu não vou participar da reunião do núcleo. Então, esses casos a gente tem encaminhado para a certificação por auditoria, que daí, no caso, é o Tecpar. Aqui a gente não tem essa briga, né? Vou sair do... Pelo menos no núcleo lá da UEPG não tem, né? A da auditoria tem demorado mais do que certificação pela rede ou por ACS, né? E, no nosso caso, a gente acredita que a OCS é um potencial grupo de certificação participativa, né? Então, um dos melhores grupos aí que a gente trabalhou, que é o assentamento contestado na Lapa, né? Então, por um período, eles ficaram sem a certificação da rede e a gente conseguiu formar uma OCS lá dentro, né? A gente começou com 30 agricultores na OCS, hoje são 140 agricultores certificados, retomaram a certificação da rede, né? Então, assim, no nosso caso, a gente não vê assim briga entre... Mas também tem um problema com o SEBRAE também, em algumas regiões aí da Ortigueira, né, em algumas regiões aqui mais perto de Maringá. Né? Bem, é interessante a visão, a gente compartilha essa visão também, de certo modo. Os próprios grupos, vou falar mais da minha região de Maringá ali, propriamente dita, a própria Vale Vida. Os agricultores não gostam da ideia de ter que se certificar. Então, assim, se eles pudessem, né, falando por eles iriam caminhar para o lado da OCS, sim. Né? Só que como nós estamos focando na parte de produção animal, e vai envolver a agroindústria, e vai distanciar um pouco o consumidor, então existe a necessidade real da gente ter o selo. Né? E é isso aí.
né? Eu tenho algumas visões pessoais sobre certificação que eu discordo de uma série de coisas, tanto burocráticas como da própria certificação, mas não adianta colocar isso agora aqui, que nós vamos só tumultuar e não vai resolver problema nenhum. Meu nome é Tayama, agroecóloga da Universidade Estadual da Paraíba, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade ao professor Osinaldo por estar aqui. Bem, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês em relação a essa questão da conexão e das redes. Atualmente já existe bastante, como é que se fala, repassar a experiência que os núcleos fazem com seus parceiros, de uma forma para se atingir a educação do ensino primário nas escolas rurais, porque isso é uma coisa que eu estou pensando mesmo em fazer lá, junto aos experimentos dos dessalinizadores solar, lá na Paraíba, onde a gente já vem trabalhando e atuando, né? Então, assim, seria uma forma que a nossa parceira, o Casaco, que é uma associação com os agricultores familiares, que atende a agricultores familiares, eu pensei em uma forma de se trabalhar a interdisciplinaridade no ensino superior, como o professor Francisco já vem fazendo, e os professores da UEPB, lá da Paraíba. Mas aí a nossa parceira, o Casaco, falou, não, a gente tem que pegar a unidade demonstrativa, né, e socializar com os professores da escola rural local. Eu pensei nessa possibilidade não só para a gente lá, mas como para todas as outros núcleos de estudos agroecológicos, e essa parte de ensino é só isso mesmo, é sobre educação, seria um tipo de educação ambiental contextualizada. Pronto. Acho super interessante essa proposta tua. Atualmente, aonde eu estou convivendo, né, no núcleo lá de Curitiba, não tenho visto, né? Isso a gente está focando mesmo no que seria mais. Não digo que a educação ambiental não seja básico, né? Acho que é a base mesmo de tudo. Mas eu acho que não tem nenhuma atuação. O que eu posso te falar de um projeto que o CPRA que é o Centro de Agroecologia, né, lá em Pinhais, já tocou, que era da Universidade Sem Fronteiras, chamava Feiras e Caminhadas. E uniu, daí ficou interdisciplinar, tinha turismo rural, tinha várias coisas. E daí tinha o pessoal também, os bolsistas, né, da área de educação, onde foi feito o trabalho nas escolas. Como era uma chamada para 2 anos, né, a gente não conseguiu avançar. Foi palestras de educação ambiental na escola, falando de questão alimentar, de segurança, né, alimentar, da importância de produzir um alimento sem agrotóxico. Não aprofundamos na educação ambiental. Mas eu acho que isso até tem... O professor Luciano agora não está aqui, né, que é da Universidade Federal, que está fazendo um trabalho muito forte também lá com o núcleo, em principalmente 2 municípios, ali, Colombo e Rio Branco. Mas eu apoio que ele, como professor de extensão rural, ele entrou mais na área de fortalecer comercialização, né? Ajudou a criar várias feiras, incluiu 2 feiras na universidade. Eu acho que a gente tinha que ir vem daí outras questões, né? A questão do jovem rural e você ir trabalhar lá no início mesmo, né? De demonstrar para essa criança, depois esse adolescente, esse jovem, né, a importância e a valorização que tem que dar para ele, né, enquanto profissional dele e para a família dele, né, para não sair. Então, acho que essa interdisciplinaridade que você falou, a gente ainda não está conseguindo avançar, né, aqui na rede, né. Tem as pesquisas, onde eu fiz até o doutorado, era um doutorado interdisciplinar,
os projetos iniciavam com um grande guarda-chuva, onde cada um ia primeiro numa discussão interdisciplinar, para depois cada um avançar na sua disciplina. E eu acho que esse é um grande sonho até de a gente avançar, né? De repente, vem nos ajudar aqui também. Isso é ser militante. Me desculpem. Eu vi um termo do Cleiton Lino, diretor da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um conhecido amigo meu, aqui do Petar, do Vale do Ribeira. Ele usou o termo assim, trabalhando com o inimigo. Eles têm o plano de gestão territorial de desenvolvimento sustentável. Eles trabalham com essa questão de grandes multinacionais, né? E aí fazem um trabalho parecido com o que a gente aprendeu a fazer lá em agroecologia, na especialização em agroecologia, sistematização, mas aí tem uma questão mais complexa de monitoramento por GPS, onde tem impactos ambientais, as questões das leis. Então, assim, nesse contexto que nós estamos, né? Então, assim, político, existe essa coisa, a gente tem que sonhar e tem que batalhar, tem que se unir e ser militante, né? Então, e tem esse termo, trabalhando com o inimigo também, fazer o inimigo amigo de alguma forma. Deixa eu ver se eu entendi. Você está comentando sobre trabalhar agroecologia com crianças, no caso, foi isso? Ou com jovens? De uma forma sistêmica mesmo. Por exemplo, lá a gente tem os experimentos de dessalinizadores solar, que foi através da chamada 81 do CNPq, né? Onde o professor Dr. Francisco José Loureiro Marinho, aqui ao meu lado, né? Também foi coordenador do curso de agroecologia da Universidade Estadual da Paraíba, onde nós temos o NERA, que é o Núcleo Estadual, Núcleo de Estudo Agroecológico, né, de extensão... Bem, me enrolei agora no NERA. Mas, enfim, é o que faz a ponte entre os alunos de técnico agrícola e bacharelado em agroecologia com as ONGs que trabalham com agricultura familiar e agroecologia. Então, assim, ensino, pesquisa e extensão de uma forma como lá na Paraíba eles já trabalham, essas ONGs e essas ATEs e as instituições já trabalham com esse atendimento. Nós levamos jovens, a juventude rural, a ir conhecer o experimento, né? Então, nós fizemos umas dinâmicas, nós fizemos articulações. Eu estou falando sobre várias formas, mas o que eu falei primeiramente era sobre educação. Cada um dos núcleos de estudos tem as suas experiências, então, são diversas. Lá a gente segue pelo sistema das comissões água, animal, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, no caso, seria cada núcleo ver qual é o seu eixo principal, no caso daqui, do NADES, um exemplo, seja clube de orgânicos, eu vi esse termo, essa venda dos orgânicos, né, para atingir a população, aí teria que se ver quais são os eixos principais de cada núcleo, e assim fazer várias parcerias com a educação, com o meio ambiente, e com as instituições, e também no setor privado, de algumas formas, né? E, assim, se facilitar com toda essa parceria, essa contextualização e valorização do sujeito local desde pequenininho mesmo. Então, o foco principal é esse, de muitos anos, mas tem outras ideias para passar depois, algumas ações também. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. O seu nome, desculpe, só para registro. Ah, tá. Eu passei meu e-mail já, é Tayama, T-A-Y-A-M-A. Professora, inclusive, eu lembrei de 2 projetos ligados fazendo esse link, a agroecologia com a educação. Um deles chamou, está meio parado, a merenda escolar orgânica e a gastronomia, né, onde se tentou levar para... se tentou não, se conseguiu. Inclusive uma publicação que está em PDF, hoje, né, qualquer um pode baixar, merenda escolar e gastronomia,
que foi uma parceria da SED, da Secretaria de Estado da Educação, para levar, eu não sei o número, né, o colega da Emater, Iniberto, que coordenou esse projeto, pelo lado da Emater, mas foi muito interessante essa discussão dentro das escolas, das hortas. Ela é sempre muito interessante, porque leva o que discutimos ontem aqui na plenária de políticas públicas, né? Leva, no bojo da discussão, o alimento leva tudo na discussão. E é concreto, né, o que você falou. A militância hoje, a gente não pode perder tempo mesmo, tem que partir para a ação, né? Então, obrigado pela colaboração. Eu vou passar aqui também para o professor Matheus, porque eles têm uma experiência no núcleo lá, e o que eu achei interessante que você coloca, nessa importante e até urgente necessidade da gente fazer a ligação e a conscientização campo-cidade, cidade-campo, né? É uma experiência interessante, eu queria que você comentasse rapidamente. Na realidade, o Instituto Federal do Paraná, em Ivaiporã, nós tivemos duas experiências interessantes. Uma foi em 2011, as duas a gente chama é o projeto de hortas pedagógicas. Em 2011, foi o envolvimento com as escolas municipais de educação infantil. E a gente fez um trabalho com agroecologia para ser aplicado nas hortas escolares, mas com finalidade pedagógica. E nas turmas, tinha o professor, tinha o coordenador do curso, tinha a pedagoga, tinha a cantineira, tinha o voluntário da comunidade, todo mundo na sala de aula, todo mundo junto. Então, foi uma experiência bastante interessante, e muitas escolas dessas a gente tem acompanhado, e professores que fizeram o curso vieram depois para fazer curso técnico em agroecologia, agora estão se inscrevendo para fazer o tecnólogo, quer dizer, gerou uma transformação, né, nessas escolas. E no fazer pedagógico também. E agora, em 2016, a gente abriu uma nova turma por demanda do governo do Estado, da Secretaria de Educação e do Núcleo de Educação de Ivaiporã, que são 26 ou 28 municípios, alguma coisa nesse sentido. Especificamente, eles demandaram uma capacitação para levar essa experiência de hortas pedagógicas mais para as escolas do campo. Então, foi específico. Aí a gente percebeu o seguinte, a gente não tem perna no núcleo, e a gente não tem perna para atender o público, a criança, para ir diretamente na criança. Mesmo que eu tivesse o bolsista, nós temos muitas atividades do núcleo. E, através dessa estratégia da gente capacitar os professores da educação do campo, a gente está tendo a oportunidade de pegar aquele professor que não tem vivência de campo, mas que é colocado lá dentro da escola do campo para ministrar aula, está conseguindo contextualizar esse professor na realidade social dos povos ali do campo, né, das comunidades rurais. E, além disso, a gente tem uma experiência interessante, porque entra a questão, por exemplo, ambiental, o professor Ricardo mesmo, que é engenheiro ambiental, trabalha toda a questão ambiental, eu trabalho aspectos didáticos, né, e pedagógicos, daí entra a questão de produção de hortaliças, boas práticas de manipulação de alimentos, que entra a questão do alimento propriamente dito. Então, são experiências que podem ser construídas e que o NEA dá suporte, que os bolsistas é que são responsáveis pelas oficinas, para ajudar nessa capacitação. Maristela? Espera um pouquinho. Eu tinha pedido para falar, mas aí eu tinha passado, mas acho que é importante. Eu moro numa chácara já há 4 anos. E a gente faz agroecologia lá na chácara. Eu tento fazer, né? Junto com a minha esposa. E assim, a gente, com essa oportunidade, nós, por exemplo, a escolinha da minha filha já foi visitar e ela deu show lá, né? E nós também estávamos juntos, da gente poder falar, e foi um convite, uma iniciativa dela, que aí nós encampamos junto e também recebemos outras escolas sem formalidade, vamos dizer assim. A gente falou assim, estava conversando com a professora, leva o pessoal lá em casa, então a gente tem uma experiência e tal, ela foi, interessou, marcou. Então, eu só quero dizer o seguinte, com essa colocação, que a gente não pode se furtar de repassar a agroecologia de uma forma simples, que é principalmente para a criança. Por quê? Porque
a gente observou que boa parte ali ela tem uma retração da questão de estar no campo ou de ver como que é produzido, porque os pais colocam isso, passam isso para ela, né? Porque terra é sujo, entendeu? E aí, só pela oportunidade de a gente falar sobre o fato de mexer na terra e deles também terem contato, às vezes com medo, né? E de comentar que aquela terra está ali e que ela transforma em alimento e que o alimento forma a gente, isso é uma conexão fora do comum, entendeu? E que a gente pode transformar, por exemplo, uma das atividades, a gente fez a salada de fruta, as cascas, a gente fez uma compostagem junto com eles lá, com as cascas. Olha que conexão, né? Então, é importante a gente ter a formalidade de, por exemplo, conectar as redes, instituições multinacionais, etc. Mas é extremamente importante a gente fazer o trabalho de cidadania que é de cada um de nós. Entenderam? Eu deixo essa questão aqui porque ela me fez uma pessoa melhor. E aí eu gostaria de partilhar isso com vocês para que vocês tenham essa oportunidade, caso vocês não tenham, né? Lógico. Tá bom? Então é só isso aí. Também eu me lembrei de mais uma questão. Eu falei que desconhecia, né? Mas a gente falar assim fica meio raso. Dentro da rede, é claro, na apresentação minha eu falei em ecopedagogia e ecoformação como um desafio, tanto para dentro da extensão, a gente trabalhar isso, né? Como é que a gente cria essa visão sistêmica e ecológica, né? Dentro pro profissional e para muitos agricultores também que foram simplificando sua visão, né? Mas dentro, se eu falar que isso também não existe, né, eu estou sendo muito equivocado, né? O agricultor familiar, em algumas regiões da rede, no Vale do Ribeira, o filho está envolvido e ele está se ecologizando, né? Então, eu também, desculpe a minha falha aqui de dizer, na rede tem muitos filhos participando das reuniões mensais, né, que daí isso está acontecendo. A gente queria que fosse mais massivo, mais, né, quantidade. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou Maristela, sou da Emater de Curitiba, né? Então, muito legal ver uma mesa composta com várias entidades. Então, eu vou puxar para o foco que o Paulinho tinha comentado sobre a questão da integração das entidades de ATER, né, em prol da agroecologia. Então, olha que bacana, uma mesa diversa, com certeza tem outras entidades de ATER aí presentes, né? E o desafio, né, que eu quero trazer para vocês, a questão e levantar a lebre aqui, talvez fazer cada um refletir, né, enquanto eu ATER pública, parceira de várias ATERs privadas, né, ou de outras instituições de ensino que também fazem trabalhos de extensão universitária. E o desafio enquanto pessoa, né, da gente, que nós somos indivíduos, né? E o indivíduo, às vezes, gosta de pensar somente no eu, né? E aí nós temos que pensar no nós, né? E dentro daquela, pegando um pouquinho a fala do Faiden de ontem à noite, né, nessa conjuntura atual que estamos vivendo, que para enfraquecer, né, no almoço a gente conversava com os colegas da Emater novos, que às vezes são estratégias para enfraquecer os movimentos, os focos, né? Desagregar, né? Então, é o desafio, né? Quer dizer, quando a gente vai falar numa rede, a gente fala de juntar pessoas de organizações que já são um coletivo, né? E aí um coletivo que vai trabalhar um outro coletivo, daí foi falado várias redes, né? O Rafael falou ali, né, que é um complexo de redes, que nós temos que esquecer muitas vezes os objetivos nossos individuais para pensar no foco maior. Qual que é o nosso foco aqui do Paraná Agroecológico hoje? Fortalecer a agroecologia do Estado do Paraná e de outras esferas federais aí, né? E outros países e o movimento mesmo em prol. E aí eu me reporto, eu estou atuando bastante na área de mercados, né? Que o desafio quando a gente junta agricultores para vender coletivamente, né? É o desafio de que o grupo tem que ganhar, né, Mário? E não só eu individualmente. Quer dizer, às vezes eu vou ganhar também e o grupo também, mas às vezes eu perco um pouco para que o grupo cresça e avance. E aí que é o desafio, né? A gente perder um pouquinho as nossas
que o nosso eu seja, digamos assim, colocado às vezes de lado em prol do coletivo. Mas aí a gente pergunta, por que eu vou me juntar? Eu vou me juntar porque eu tenho que ter alguma vantagem. Né? Isso é o sistema que a gente vive, e pessoas também. Eu não vou me juntar com alguém para poder ficar angustiada, para poder realmente quebrar a cara ali na primeira esquina, né? Eu vou me juntar com quem vai também me agregar o meu eu, que o meu eu cresça e o nós cresça junto, né? É o ganha-ganha de todo mundo, não é o ganha e perde, né, de alguns. Então, aí coloca, aí eu lembro de uma política pública importante que nós temos a nível de Brasil, dos últimos anos, que são os mercados institucionais. E eu tenho feito uma reflexão com alguns grupos que o PENAI e o PA, e principalmente o PENAI, que está hoje mais presente, ele acabou colocando as nossas organizações da agricultura familiar numa competição muito complicada, né? Numa competição de que essa chamada eu vou ganhar, essa eu não vou ganhar, né? E aí eu começo a querer pegar várias chamadas públicas, vou excluindo alguns pequenos, vou excluindo algumas organizações menores. Então, de repente, a gente acaba entrando na mesma lógica do sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, que enquanto o outro está com problema lá de algum documento, eu vou na frente, vou conseguir avançar, vou conseguir a certificação antes, aí sai uma chamada de ATER, aí é uma competição doida entre as entidades de ATER. Estou falando verdade ou mentira, gente? Né? E aí a gente acaba esquecendo que o nosso foco, primeiro, é fortalecer a agricultura familiar e o movimento agroecológico. Né? Então, diante desse fato, né, eu quero até colocar aqui para discussão essa pulguinha em cada um de nós, né? Que uma coisa interessante, quando o Paulinho falou, vamos formar rede, o Paulinho começou a cutucar ali, né? E essa rede, né? Vamos formar ou não vamos formar, né? Uma primeira coisa importante de formar rede é se conhecer. Quando a Alice faz a relação dos municípios ali, eu comecei até a copiar a Alice ali, né? Para ver aonde que a gente pode estar se inserindo para poder contribuir na área que eu estou hoje no mercado. Então, a primeira coisa para formar uma rede, a gente ter uma rede digamos, de contatos, né? Para poder se estabelecer. Aí a entidade A vai lá no município, chega lá e começa a ver quais entidades que estão aqui presentes, né? Tem algumas entidades já existindo para a gente atuar coletivamente, para fazer com que realmente não tenha sombreamento. Esse é o desafio de uma rede de ATER, né? Para que, às vezes, vários agricultores... Às vezes, tem agricultores recebendo várias entidades, né? E tem agricultores excluídos no processo. Então, como a gente fazer isso? Começa localmente, regionalmente, né? E o CEDRAF tem uma Câmara de ATER que ela cadastra cada uma das entidades aqui presentes, né? Mas o CEDRAF, a gente sabe que tem a Câmara da ATER, mas ela não está fazendo... CEDRAF, vocês são da Paraíba, né? É o nosso Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar. E tem uma Câmara de ATER, né? Que ela, para toda a entidade de ATER, para poder acessar as políticas públicas, tem que se cadastrar nessa Câmara de ATER. E essa Câmara de ATER deveria também ser articuladora de uma rede, não só cadastrar para fazer proforme, né? Mas, de repente, dentro da agroecologia, o Paraná Agroecológico, as entidades aqui presentes, pode ser um caminho aí para sair como tarefa de casa de formar esse processo da terra agroecológica, né? Com esses princípios, então, da solidariedade e do compartilhamento. E o compartilhamento não só de experiências bem-sucedidas, né? Mas o compartilhamento também dos desafios que tem em cada município, que cada entidade está presente, né? Então, eu acho que isso é fundamental para a gente avançar, né? Esquecer, muitas vezes, é importante a minha empresa, a minha entidade, a minha instituição, mas pensar no foco maior, que é fazer com que realmente a nossa agroecologia avance, né? E que os agricultores hoje excluídos tenham uma terra. Porque nós temos ainda aquele número enorme no Paraná de famílias, de propriedades de agricultura familiar que não tem nenhuma ATER, nenhuma participação de um técnico lá trabalhando. Então, era isso, falei bastante, mas está aí a pulga colocada, com os princípios da solidariedade e coletividade. Tá bom? Obrigado, Mari. Boas contribuições. Cláudio
Cláudio Marques. Bom, eu sou Cláudio Marques, engenheiro agrônomo do INCRA Paraná, o único do INCRA que está aqui, né? E, antes de qualquer coisa, eu não estou representando aqui o superintendente, nada. Então, se for para meter o pau, não é em mim. Mas eu... Aí, é o seguinte, então, a minha fala aqui é como técnico, como eu já disse ontem à noite aqui no painel, e como também representando um grupo de técnicos do INCRA que estão realmente preocupados de fazer a coisa acontecer mais, né, na prática do que no discurso. Então, eu vou só colocar duas questões, e peço que o Paulo me dê um tempinho, já que o Mário falou. O primeiro, até em relação... Tá bom. Eu tenho três sempre. Em relação ao que até a Mari levantou, até me despertou aqui também essa preocupação de que a gente está falando, né, brincando aí em INCRA, em ADOP, entidades, Emater e tal, mas na prática a gente tem uma série de questões ainda para resolver nessa interação realmente do que a Mari fala, nessa cooperação. Por exemplo, o trabalho que a Alice faz lá num assentamento que é da Lapa, que o INCRA não tem, nem sabe o que está acontecendo lá, entendeu? Do ponto de vista, enquanto instituição INCRA, a gente sabe porque a gente, enquanto pessoa, já teve lá, inclusive com a Alice, e até defende esse trabalho. Mas, enquanto instituição INCRA, o INCRA não tem parceria nenhuma nesse trabalho, e nem sabe, às vezes, o que está acontecendo, do ponto de vista oficial, né? E esse é o exemplo também com outros assentamentos que têm trabalhos de outras entidades e que não seja diretamente pela TER que o INCRA contrata, e que o INCRA deveria, entre aspas, pelo menos estar ciente do que está acontecendo, né? Porque, teoricamente, o INCRA deveria estar acompanhando todos os trabalhos dos assentamentos, mas isso não acontece. Então, isso só quero deixar primeiro como registro de que realmente a gente precisa melhorar essa interação entre as instituições, né? Segundo, colocando em relação à própria TER, né, do INCRA, o INCRA, nas chamadas que teve até agora, o INCRA nunca fez uma chamada específica de TER agroecológica. A TER que o INCRA abrangia é uma TER universal, né, para atender, se possível, todos os assentamentos, com uma assistência técnica e extensão rural de forma geral, onde dizia, nas entrelinhas, que a prioridade era a agroecologia, né, no papel, mas que, na prática, isso não vinha acontecendo. Então, a gente, inclusive, estava preparando agora uma nova chamada para esse ano, agora não, né, já era no início do ano, já passou um ano, e que a gente estava, inclusive, tentando qualificar melhor essa questão da agroecologia dentro da TER, da contratação do INCRA, e, infelizmente, por toda a conjuntura que já foi falado aí, né, além da conjuntura política, né, contra o trabalho, tem a conjuntura jurídica do TCU, né, que bloqueou todos os assentados a nível de Brasil. Então, essa chamada não saiu, né, passou esse ano, foi perdido em termos de ETER que o INCRA contrataria, mas o que eu queria colocar, assim, vocês que apresentaram, com exceção talvez do trabalho que a Alice apresentou, que é mais específico para a certificação, né, eu gostaria que os outros colocassem assim, que aprofundassem, se possível. Eu não entendi que talvez só a do Oeste, lá, que talvez dessas que foram apresentadas é chamada específica em agroecologia, não sei, Júlio, se de vocês também é específica, né, ou atende aquele de forma geral, mas se for a TER específica, eu gostaria que vocês aprofundassem como trabalhar os grupos ou os agricultores que ainda não estão nem em transição. Se tiver que incorporar novos agricultores, como é que vocês, em termos metodológicos e estratégicos, estão, se existe isso, e como é que estão trabalhando para trazer esse agricultor para a agroecologia, que essa é a principal questão nos assentamentos que a gente tem como barreira, de que os assentados que plantam soja transgênica, por exemplo, deixem de plantar soja transgênica.
Então, qual é a estratégia para aprofundar essa questão? Só uma informação da chamada de agroecologia que nós temos pela DEOP aqui. No princípio, a princípio foi nos passada a informação, antes da gente começar a chamada, de que nós iríamos trabalhar com as famílias que já estavam em certificação ou transição ou conversão. Mas, na realidade, quando nós começamos a ir para o campo, nós começamos a encontrar outra realidade. E a região que nos foi dada, de abrangência, porque as chamadas têm uma região específica para ser trabalhada, e isso eu já digo que não é só a ADEOP no lote 13, é lote 15, todos os outros lotes do Paraná passaram por isso também. Grande parte dos agricultores não são agroecologistas e nem sabem o que é agroecologia. Então, eles estão sendo inseridos numa chamada de agroecologia para aprender o que é agroecologia. E para participar da primeira fase lá de transição, que é redução de insumos, uso de insumos que causam menos danos e assim por diante. Então, esse é um ponto. Outro ponto complicadíssimo é a exigência de DAP. A gente sempre trabalhou numa ótica, se a pessoa é caracterizada como um agricultor pequeno e tem cadipro, a gente atendia. A exigência da DAP também foi um complicador a mais, né, para muitas pessoas que já eram agroecologistas, que produziam orgânico, ficaram fora do atendimento. Então, assim, a contribuição só a nível de esclarecimento que eu queria colocar é essa, né? Essa questão da DAP é um complicador, né, que deixou gente de agroecologia fora, né, poderia estar junto, que está até agora tentando tirar a DAP e não consegue. E o outro complicador é essa questão, que a chamada ela foi proposta numa realidade que não existia, né? Então, hoje, por exemplo, o meu exemplo se reflete na grande maioria das outras chamadas, pelo que eu tenho conversado com os outros coordenadores. A nossa chamada tem 700 famílias e cerca de 80% delas está aprendendo agora o que é agroecologia. Viu, Claudinho? Antes até dessa pergunta tua, o que você comentou da Mari aqui, né? Até tem pessoal da comunicação aqui, do jornalismo. Uma das coisas que a gente vê hoje, que eu acho que é caótico no nosso mundo atual, é que a gente tem muita informação e pouca comunicação, né? O desafio maior está em a gente estabelecer uma maior proximidade de comunicação, né? Em tudo, né? Eu vejo informações ou comunicações violentas, aí tipo a entrada do Sebrae, que nem o Fábio falou, que desestruturam, né, aproximações muito mais sólidas, né? E às vezes até proposital, né? A gente sabe que tem algumas coisas que entram aí para a gente ver como é que está hoje, né? Deve ter alguém que deve ter não, né? Tenho certeza que está agora no WhatsApp e tal, né? Se comunicando. Então a gente às vezes não está nem no presente, no momento que eu estou comunicando com o outro, né? A gente tem desafios enormes dentro do próprio grupo nosso de agroecologia para estabelecer um diálogo, né? Hoje, inclusive, nós estamos numa fase de polarização de pensamento, né? Então eu não consigo estabelecer diálogo porque o cara já pensou alguma coisa diferente de mim, então, né, eu não vou nem conversar, né? Então esse também eu acho vai longe daí até da gente, se a gente for entrar nessa discussão, mas eu acho que é muita informação e pouca comunicação de verdade, né? Onde você coloca coração, né? Que tem uma linha aí de comunicação não violenta, que ele fala que a comunicação é mental e emocional, né? Mas na tua pergunta, então, como é que a metodologia ali, alguns técnicos já tinham aproximação com os grupos, já faziam um trabalho, né, não tão sistematizados, mas agora se colocou que é uma prioridade. Os técnicos que não tinham os grupos foram demandando, né, o Marcelo lá foi avisando, ó, tal grupo precisa e tal. Então o técnico começou a participar, colocou a proposta
E a partir já dessa aproximação, desse contato de trabalho junto, né, como um parceiro mesmo, não como o técnico que chega lá, né, para ser o condutor da reunião, né. Ele vai propor, acho que você viu lá, ele propõe 1 hora de conteúdo técnico e no restante das discussões ele é um membro do grupo, né, é horizontalizado. E daí o que a gente está vendo é que está aparecendo Mandirituba, por exemplo, cresceu lá o grupo enormemente, com um monte de gente interessada na conversão. Alguns foi direto através dos agricultores que já eram do grupo, que se aproximaram, e outros direto na Emater, lá conversando com a Dani, os outros colegas lá da Emater, e ela já conduziu para o grupo. Porque daí, já dentro de um espaço coletivo, né, não fica toda essa carga, vamos dizer assim, para ela de explicar todo o processo, de mostrar a importância dele caminhar nessa transição e se certificar, né? Então, vira mesmo o trabalho em rede, né? Um ajudando o outro ali. E outro exemplo que está acontecendo, mas está difícil agora para nós desenvolver, é com os quilombolas lá do Vale do Ribeira, né? Tem grupo, tinha 4 grupos lá, até tem o pessoal do PPCPO, do CPRA também trabalhando com alguns grupos. E o nosso colega começou a participar para trabalhar na transição, e quando desvinculou, quando deu essa quebra do projeto lá da Coaopa, né, do PENAI, né, deu uma quebrada também nos grupos, né? Então, eles estavam a partir de uma perspectiva comercial, né, que estava motivando mais, né? Então, tem que retomar isso daí, né? Mas eu não sei se expliquei, à medida que vai aparecendo tanto direto grupo, ou mesmo via núcleo da rede lá, e pela Emater, a gente está inserindo nos grupos que já existem. Quando o grupo fica grande demais, lá, que o ideal seria 12 para fazer a rotação nos 12 meses, a gente já propõe de abrir novo grupo, que já vai ser apadrinhado por esse e por mais um, né, toda aquela metodologia. Agora, nos outros aí que não estão e que não querem entrar na rede, querem ir para uma auditagem do Tecpar, enfim, do IBD, né, a gente está aberto lá também para fazer assistência e para nos ajudar assim no trabalho mais de capacitação, a gente propõe que essa pessoa, mesmo que não participe da rede como filiado, que ela participe nos trabalhos coletivos, né? A rede tem essa abertura, assim, né? Ela sempre agrega, vamos dizer assim. E tem o lado negativo também, né, Mário, dessa agregação. Pela hora combinada, a mesa aqui vai propor. Estamos aqui com o Ronaldo, Araci, Edvilson, Flávio. Então, fazer em bloco as perguntas. Tá bom? Ronaldo. Microfone da plenária. Isso, procurando ser sucinto. Posso fazer um bloco, então? Vai, Mauro. Tá, eu sou o Ronaldo da Itaipu. Só um pouquinho. Tá. Vamos escrever o Mauro aqui e fechar. O Mauro. O Bruno. Vai. Ronaldo da Itaipu Nacional. 3 pontos que eu vou colocar um pouquinho. Uma com relação a aproximar as merendeiras, ou melhor, aproximar as crianças das escolas da alimentação orgânica e de uma alimentação diferenciada. É uma experiência que a gente tem lá na região, complementando o que foi exposto há pouco, com o trabalho com as nutricionistas e as merendeiras, ou cozinheiras, como elas preferem ser chamadas agora. Eu acho que merendeiras era a forma de diferenciar elas de todas as demais cozinheiras, mas elas preferem ser chamadas de cozinheiras.
o trabalho que está sendo feito em relação a conscientizar elas da importância da alimentação orgânica. A gente teve exposição de alguns concursos que já foram feitos, todo um trabalho em parceria do próprio Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e do Programa de Educação Ambiental também da Itaipu, com relação à capacitação delas no preparo dessa alimentação diferenciada e de envolver elas nesse desenvolvimento. Algumas nutricionistas também estão envolvidas no processo. Atualmente o trabalho está bastante focado nas nutricionistas e muitas delas desenvolvem um trabalho muito bacana com as próprias crianças de conscientização do que é o alimento que elas estão levando. Então, oficinas com punks, oficinas de preparo de alimentos, fazem feiras com os alunos, então, de estar conscientizando essas crianças da alimentação saudável. E as crianças são formadoras de opinião. Ela vai chegar em casa e vai incomodar o pai até que ela pare de fazer aquela coisa que ela não tá concordando. Então, isso é um ponto interessante. Outro ponto é com relação às chamadas de ATER, na região, um pouco da experiência que a gente teve no início, quando começou a surgir a chamada pública de ATER. E principalmente a agroecologia. É um sonho de todo mundo que trabalhava com agroecologia, as chamadas públicas de ATER. Agora chegou a chamada, nossa, que maravilha, vamos ter ATER para os nossos produtores, vamos ter ATER em agroecologia. E no momento que a Biolabore, vamos dizer assim, teve a chamada aprovada dela lá na região, a gente teve um conflito interno em Itaipu, do que a gente vai fazer agora, numa situação que caiu para nós. A nossa equipe do Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, vamos dizer assim, é uma equipe chapa branca. São 3 oriundos da Emater. Eu, oriundo do IAPAR, trabalhava nos redes de referências, que em boa parte é ATER também, e anteriormente trabalhava na Biolabore em ATER. Então, a gente ficou num dilema lá pelo seguinte: o que foi proposto para nós pelos nossos superiores de Itaipu que não são da área de ATER? Bom, agora como que tem 700 famílias que serão atendidas, nós vamos reduzir 700 famílias das nossas. Isso foi um baque na equipe. Como? Agora que a gente ia ampliar o número de agricultores atendidos, nós vamos reduzir o que a gente já vinha fazendo? E o detalhe, nós vamos pegar mais famílias, e essas famílias vão estar num patamar diferenciado uma das outras, vai dar um trabalho complicadíssimo de se trabalhar isso. Tudo bem. Foi daqui a equipe, não, agora vai ter uma muralha que não vai passar de jeito nenhum. Enfrentamos a batalha lá dentro e conseguimos defender. Não teve redução, nós tivemos mais 700 famílias atendidas na região, que já tinham trabalho da Emater, antes da chamada pública, a Emater mais chamada de sustentabilidade, a ADOP trabalhando na região, a Fundação Terra com trabalho nos assentamentos, e aí a Biolabore com a chamada pública do MDA e mais a ATER da Itaipu e mais o CAPA atuando então. Então nós temos era a possibilidade da gente dar uma alavancada na região e conseguimos manter. E agora uma lamentação, compartilhando com o próprio Daniel. Nós, vamos dizer assim, fazendo uma analogia um pouco próxima, estamos numa situação um pouco complicada. Perante a Itaipu, nós somos equivalentes ao MDA da Itaipu. Estamos numa situação de mudança meio preocupada, né? Então, a importância das parcerias para defender os trabalhos uns dos outros. Então, nesse ponto que eu queria chegar. E uma terceira ponto que eu queria complementar é de um trabalho de parceria que a gente vem desenvolvendo há algum tempo e que está dando os bons frutos lá na região. Começou com um trabalho lá em meados de 2002, 2013, eu não sou certo, não era da minha época, mas a Maristela começou, o pessoal da Emater, o Ronaldo, meu xará também, mais algumas pessoas com uma simples parcela de soja orgânica lá no Show Rural Copavel, que é o maior evento. Simples, digo, pela complexidade da agroecologia, não de se produzir soja orgânica, que fique bem claro. Lá no Show Rural, e aos anos isso foi crescendo, e nos últimos anos nós somos 11 instituições atuando nessa mesma área.
instituições de pesquisa, governamental, não governamental, de tudo que é jeito, instituição de ensino. É muito interessante. E que, no último ano, com palavras da própria Copavel, foi uma das áreas mais visitadas do evento e que mais chamou atenção no evento. Então, é um reconhecimento para a equipe. O que isso está dando de fruto agora? Lá a gente fica uma semana por ano, no berço do agronegócio, lá dentro só para mostrar a luta. Ó, nós temos uma coisa diferente, nós temos uma atividade diferente. Mas o que isso está resultando? A partir daí, a UniOeste, lá no oeste do Paraná, está a comunidade Entre Rios do Oeste, de pesquisa em agroecologia, mas não simplesmente de pesquisa. É uma área de difusão coletiva, nos mesmos moldes que é executado todo aquele trabalho de cooperação lá do show rural, sendo elaborado, está engatinhando agora, estamos começando a trabalhar isso, mas nos mesmos moldes, para o trabalho de difusão das experiências de ATER e aproximação dos agricultores para trabalhar no mesmo sistema. Então, eu acho que é uma das possibilidades que a gente tem em forma de rede, em forma de cooperação, para estar realizando essas atividades. Seria isso. Por isso o bloco. O blocão. E não deixem de visitar a nossa vitrine tecnológica agroecológica dentro do show rural em 6 de fevereiro? De 6 a 10 de fevereiro. 6 a 10 de fevereiro. Ronaldo Araci. Aqui, Ronaldo, por favor. Bom, eu sou Araci, da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo. Antes que me fale o que eu tenho a ver com a ATER, que eu sou do meio ambiente, o que eu tenho a ver com a ATER, tem a ver com a agroecologia. Então, o meio ambiente tem a ver com a agroecologia. E eu confesso que eu vim aqui para participar ontem, mas eu fiz questão de ficar no dia de hoje, porque eu não sei como eu digo isso, eu acho que algumas pessoas já responderam a minha questão aqui antes, parte da questão. Mas, assim, a gente, em diversos projetos, ações, questões, a gente vê que o grande gargalo é a terra. Ontem a gente falou de alguns projetos, e o grande gargalo é uma boa terra. Não é só para pequenos, para a agricultura familiar. A gente tem um projeto de pagamentos por serviços ambientais com RPPNs, e eles também sempre dizem que eles trocariam tudo por uma boa assistência, né, apoio, etc. E eu vejo aqui, o que eu vi de vocês é que vocês têm muita coisa, tem até disputa de quem é que dá melhor ATER. Você está falando aqui em ATER de pública, junto com a ATER privada, vocês estão disputando ali. Tem produtor que fala, olha, eu prefiro aquela, eu quero aquela. E lá eu acho que é o contrário, é assim, não tem, não tem, não tem. E o que eu posso fazer? Se eu tiver uma, está bom. E o que aconteceu? Em alguns projetos que a Secretaria faz, o PDRS, por exemplo, o Microbacia 2, que a gente está agora nesse projeto, a gente tem apoiado grupos de agricultores de sistemas agroflorestais e alguns agroecológicos. E o que a gente observou é que, assim, eu não sei se vocês têm essa situação aqui, que tinha alguns grupos que são de assentamentos, e lá a gente tem o assentamento do Estado, que a TER é feita pelo ITESP. E o assentamento do INCRA, a TER não pode ser feita pelo ITESP. E o agricultor familiar, o restante, tem que ser feito pela CAT ou particulares. E a gente observou que tinham alguns conflitos na hora de tocar o projeto. A gente lançou edital, esses projetos iam participar, que era tipo, aqui eu não vou. Por exemplo, tinha uma TER contratada, se não me engano, do INCRA, que estabelecia ações específicas para aquela TER. Eu não sei se aqui funciona assim. No contrato que eles assinavam, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E a demanda do projeto era outra coisa, era acesso ao mercado, era tal. Então, assim, isso não está no contrato, não dá para fazer. Então, a minha questão e a pergunta é, se existe esse conflito também do tipo área de ação ou ação definida no contrato, né, ou que você atribuição ou não. E eu vi também que uma boa parte da TER os problemas que vocês têm resolvido
são com editais. E qual a perspectiva desses editais todos aí? Alguém já respondeu que talvez, mas assim, num curto prazo, pelo menos, tipo o ano que vem. Tá? É só isso. Obrigada. Na minha opinião, né, eu peço colaboração aí no Cláudio e outros, né, existe conflito, sim. E a TER está tão diminuída, depois do desmanche lá da Era Collor, até que a gente catou os caquinhos e, depois de 22 anos, tivemos um concurso para nível superior na Emater, onde iam contratar 800, passaram para 400, e dos 400 agora virou 143. Depois de 22 anos, né, eles esperaram, depois de feita o exame de saúde, a escolha, esperaram 2 anos, né, e esses outros, para chegar nos 400, vão vir quando? A coceira é alérgica. E tem essa questão que a gente já passou assim, um assentamento rural é uma comunidade dentro do município. A TER municipal atende as comunidades e as demandas. Já passou essa fase. Depois vieram as fases, me ajude aí, Cláudio, das contratações específicas, né? Pronara, esse que você trabalhou, tinha outro nome, você foi contratando, Cotrara, né? Pronara, Cotrara. Depois teve até um avanço, eu acho que em maturidade, quando o INCRA propôs a Emater como a TER oficial e com uma capacidade administrativa e polarizada, estruturada, né, em todas as regiões do Estado e em todos os municípios, pelo menos com base física. As pessoas foram diminuindo, mas a base física ficava ali, e com parcerias com prefeituras ela continuava ativa. Na proposta que a gente fez, a administração da TER, que o INCRA pagava e vinha via uma fundação, Fundação Terra. Então, a Fundação Terra pagava, os técnicos de ATER, e durante, eu acho que 4 ou 5 anos, por aí, né, a gente fazia administração, parte burocrática, né, a gestão de pessoas ali, de metas, e o resto rodava assim. Foi interessante a experiência, porque aproximou muito o corpo de profissionais contratados pela Fundação Terra, INCRA, uma ONG, com a Emater. Então, eles participavam de capacitações também, aproximou dos agricultores assentados, e depois veio a fase de chamadas públicas. Né? Aí, quem ganhou a chamada? É quem vai atuar. Né? Aí a chamada agora acabou, e Emater não pode ir lá. Eu não sei se esse acordo é tácito ou é formal, mas não é nem mais acordo, é que a gente não tem perna mesmo, não tem capacidade, não tem nada, né? Mas assim, é difícil, porque você perdeu o vínculo nesses 4, 5 anos dos projetos. Posso só para complementar? Porque uma coisa que a gente observou nesses projetos é assim, que de um próximo edital você vai ter que prever a TER. Porque o que aconteceu é que aí os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente começaram a ter que fazer um pouco isso, ter que se preparar para. Aí juntou umas turmas de agrônomos ali para ver o que podia fazer. Então, talvez seja essa a solução. E outra novidade na conjuntura, né? Pela lei de ATER aprovada, aqui no estado do Paraná, nós podemos fazer chamadas públicas, né, de ATER. Não estamos dando conta mais, tem especificidades, tem que fazer uma chamada de ATER agroecológica. Então, a gente pode propor isso ao Estado e fazer. Está bem no início essa atividade, né? Está tendo um projeto piloto aqui no Noroeste. Lógico que não é agroecologia o piloto, mas essa informação é lei, né? A lei de ATER. Podemos propor, mas aí tem toda a discussão de construção por dentro das câmaras, dos fóruns, de discussões das políticas para
a gente chegar um dia nisso, sim, porque precisamos ter a terra. Se não tiver o conhecimento, não tem o resto. Né? Obrigado. Isso. E eu acho que se a gente consegue essa maturidade, até que a proposta da Mari coloca, né? Vamos ter uma rede de contatos, depois a gente vai se conhecer melhor, e poder trocar essas coisas, e se antecipar, né? Para não acontecer esses absurdos que o Caldas colocava. Né? Vem uma chamada de ATER agroecológica para atender produtores agroecológicos que ainda não existe naquele território, e outros lugares que precisavam, de repente, né, já consolidar mais, enfim. A gente tem que ser mais propositivo. Né? O Júlio, eu acabei respondendo, né? Não fechou o bloco ainda. Daí eu te dou a palavra, Júlia. Eu estou com o meu relator aqui, que eu escolhi especialmente para fazer isso mesmo. Alguém? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Edevilson, da Biolabore. Por favor. Desculpa. Primeiro eu quero pedir desculpa para essa juventude que está aí. Por uma falta de competência, eu vou assumir a culpa minha, eu não consegui trazer alguns agricultores da chamada. E vocês têm muito a ganhar com esses agricultores. Cláudio, a chamada está sendo um sucesso e quem ganhou são os agricultores. Por quê? Não são assentados, pessoal, infelizmente. Os agricultores incorporaram a proposta da agroecologia. Se chegar lá, você tem que escolher entre mim e ela. Os agricultores não entram nessa. Então, não tem competição. Desculpa, Rafael. Você fala, Devilson, tem que ser mais transparente. Não, eu tive uma experiência de vida muito rica, agradeço aos movimentos sociais, agradeço esse grupo maravilhoso que nós temos aqui, que me deram a possibilidade de coordenar um grupo de técnicos que são maravilhosos. Nilson, te amo, cara. Não é só o Nilson. Tem um grupo de técnicos da Emater que são gente que gosta de gente. São duas questões que eu vou passar para a banca bem rapidinho, pessoal. O lote 15 é o arenito. O arenito, o caiuá, o deserto está caindo, está chegando. Os agricultores incorporaram não só as técnicas nossas, mas, principalmente, a capacidade de se mobilizar em grupos. Mobilizar. Temos que estar mobilizados, temos que estar juntos. Alguém falou em crise, os agricultores vão mobilizar. Cláudio, tem uma experiência muito bacana. Passei pela Fundação, passei por várias, Coperiguaçu, várias ATER. O diferencial é sentir o agricultor, entender ele. Então, essa experiência dos nossos técnicos que eu coordeno, eu peço para ele sentir, identificar quem é o cara. É ele, esse cara, nós temos que colar nele, que ele vai produzir. Daí, para a equipe, nós estamos com uma proposta de comercialização no lote 15, as 400 famílias. E aí a ideia era passar pela Naturingá. Naturingá é um site de compras, né, que é uma cooperativa nossa. Essa feira de orgânico, né, Nilson, que o Nilson está ajudando a organizar em frente à praça, à Igreja Católica. Segundo ponto de comercialização. Terceiro ponto de comercialização, pessoal, a questão de um espaço, junto com o pessoal do Instituto Emater, no box do SEASA. Nós, sozinhos, não conseguimos. Nós, da Biolabore. Quando eu falo Biolabore, pessoal, é nós, eu e o MOL, mas aí é o lote 15 aqui, que está próximo de vocês. Todo esse noroeste aqui. Preciso da ajuda de vocês, para ver quem é que pode incorporar, para a gente consegue esse box do SEASA de orgânicos. Primeiro questionamento. Segundo, pessoal, bem mais complexo, vai contra tudo aquilo que eu aprendi com meu pai na agroecologia. Estamos tendo que fazer a maldita, bendita substituição de insumos. Identificamos um agricultor, esse que está aqui no Zap, aqui, ele é o cara. Ele vai fazer lá as caudas. Ele vai ser o nosso mágico, nosso bruxo. Esse agricultor, ele vai disponibilizar numa unidade, entendeu? Então, tem uma na Coana, em Querência do Norte. Paranavaí vai ter uma em apoio com a prefeitura, mudou a prefeitura, o secretário estudou comigo, então vamos ter uma unidade lá de venda de insumos agroecológicos.
Centenário do Sul vai ter outra. E aí eu jogo para vocês aí. Se vocês tiverem essa demanda, vamos construir junto essa proposta. Unidade de vendas de insumos. São insumos que nós vamos produzir, pessoal. O que nós não conseguimos produzir, a gente vai tentar achar quem consegue produzir, tipo M4, só o Xingo de Londrina produz. Entendeu? Conversei com um colega da Emater, um novato, que entrou e falou, Devilson, vou ajudar você. Está fazendo um trabalho também com Vespinha. Então, essas 3 estratégias, pessoal, eu queria compartilhar com vocês para a gente construir uma proposta coletiva. Bom, é Flávio da Emater, aqui da região de Maringá. Não, a colocação que eu queria fazer, né, que a gente está falando aí em trabalho em redes, né, de ATER, de cooperação e tal, né. Um aspecto que, até durante as reuniões de construção do Paraná Agroecológico aqui, né, eu levantei e tal, acho que vocês lembram, né, que é o aspecto tecnológico, né? Porque o que eu quero colocar é justamente esse ponto, né? A sistematização do conhecimento, tá? Porque nós somos a terra, né? Nós temos que levar o conhecimento até os agricultores, tá? Só que nós temos que chegar lá e construir esse conhecimento junto com eles também, né? A agroecologia ela tem essa particularidade que, no meu entendimento, é um dificultador, porque se você não tiver um agricultor colaborativo, disposto a assumir, inclusive, o risco, né? Então, essa é uma lacuna que nós temos que trabalhar para vencer, né? Não estou querendo dizer que a gente consiga engessar, né, o conhecimento agroecológico em tecnologias, em pacotes tecnológicos, tal como, né, o discurso aí da agricultura convencional aí da Revolução Verde, tal, que vendia pacotes. Não é isso, né? Mas nós temos que ter um mínimo de conhecimento para ter a segurança de fazer essa transformação realmente ser transformadora, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos aqui, né? Estou me sentindo, né, como diz o Júlio, né? Uma vez por ano a gente parece que vive no mundo que a gente sonha, né? Quando a gente encontra as pessoas que pensam igual a gente, né? Mas amanhã ou depois de amanhã, na hora que eu descer os carreadores aí, né? Eu sei que a dificuldade é muito maior e que o desafio é muito maior. Então acho que a gente precisa arrumar um jeito da gente ter ferramentas para enfrentar esse desafio, né? E eu acredito, particularmente, que passa muito pela sistematização do conhecimento, porque a ciência ela é isso, né? Ela permite o avanço, as transformações, por essa sistematização. Eu tentei, né, até na minha oficina ontem, né, fazer alguma coisa mais nesse aspecto de discussão e de apresentação de resultados, de conceitos, tal, né? E por incrível que pareça, né, quando você procura no universo do mundo científico, da pesquisa, né, você primeiro não acha muita coisa, não é dizer que os pesquisadores não têm competência para isso. Eu acho que está faltando mais foco nisso, mais interesse nisso, de, inclusive, enfrentar esse desafio, porque deve ser muito mais complexo. Eu, quando tenho que ler manejo de solo, ainda pego o livro da Primavera, né, de 68, não sei, né? Parece que a coisa parou ali, né? Então, o que está acontecendo, né? Que nem ontem na nossa oficina, né? A gente teve assim um pouco de embate, né? Entre uma metodologia um pouco mais baseada no sistema, na construção do sistema, no desenho, e uma prática mais voltada à substituição de insumos, né, sem querer discriminar, né, mas eu acho que está na hora da gente ter mais informações, e eu não sei como nós da extensão vamos resolver isso, mas... Boa, Flávio. Foi na jugular. Bruno, objetivo? E a última? Eu acho que a questão de Bruno, né? Bruno da Emater em Irati. Acho que a questão de formação de rede hoje, na situação política e econômica que a gente vive, é muito mais uma situação de sobrevivência do que avanços, né?
Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Tanto sobrevivência da ATER, né, ATER como, de maneira geral, quanto mais ATER para a agroecologia. Certo? Então, a gente está vivendo um momento periclitante mesmo, né? Então, a questão da formação da rede, para mim, é fundamental. Acredito que seja meio óbvio a gente sair daqui com uma rede formada. Não sei se a gente vai fazer isso, mas deveria ser feito, por questão de sobrevivência. E as diferenças que existem entre cada instituição, como cada instituição vai fazer, isso daí a gente vai ter que discutir dentro da rede. Certo? Porque se a gente não tiver em rede, a gente não vai nem começar a discutir isso. Certo? Então, assim, é bem objetivo e bem claro. Eu acho que a gente tem que fazer essa rede, a gente tem que sair daqui com essa rede, a gente tem que sair daqui com o terceiro Paraná Agroecológico, pensando no momento da primeira reunião estadual da rede de ATER em agroecologia, sabe? Para ter objetivo. Se a gente não tiver essa meta de sair daqui e já programar isso para o próximo ano e já fazer com que as instituições se reconheçam, se relacionem e que busquem esse objetivo mesmo, de fato, de fortalecer a ATER e fortalecer a ATER em agroecologia, se a gente não sair daqui com isso hoje, deixar para o próximo ano, deixar para daqui 6 meses, a gente já perdeu muito tempo. É um direito por dia que a gente está perdendo. Certo? Então, gente, é só para encaminhar esse processo. Júlio, desculpa. Pô, hoje eu estou escrachando com todos os meus chefes, né? Mas, aproveitando já a fala do Bruno, para responder o que só a pergunta da Araci, se tinha conflito, porque nós aqui estamos fazendo uma imagem, né? Todo mundo abraçado, amigo e tal. Nossa, tem um conflito enorme, acho que justamente por causa disso que o Bruno está levantando, que eu acho que é urgente mesmo se organizar a rede. O Daniel aqui estava falando, tem que identificar pessoas boas para mediar isso daí urgentemente, porque o que aconteceu aí, né? Então, só para daí falar que foi sintomático dessa falta de comunicação entre nós, né? Lá na região, quando entrou, eu não me lembro a instituição que entrou lá no assentamento, Tardim, veio para nós, e que a gente até entendeu, não pode ter sobreposição de trabalho, é recurso do Estado, né? Daí você fica usando 2 vezes recurso do Estado, seja federal ou estadual, né, para um grupo de agricultores, sendo que tem um monte de outros precisando e não estão sendo atendidos, né? Então a gente saiu, né? E daí tem essas descontinuidades, né? Daí chega, não teve nem o diálogo de até onde foi a Emater, né? Tinha um trabalho do Orlando, né, de outros colegas lá indo, eu fui pouquíssimo, mas fui. E a gente nem fez essa passagem para ajudar, né, no que poderia colaborar para já estar no... Né, e daí agora com a chamada pública da agroecologia, quando a Arcafar chegou lá na região, ano passado, também não teve comunicação, né, assim, daí fazendo até uma crítica, o pessoal da coordenação deles não veio também conversar com a gente, minimamente poderia, né? Já foram direto nos grupos organizados que a gente já trabalhava, daí cria o conflito, né? Tem a questão do ego que a Mari estava falando, né? Tem o técnico que acha que aquele grupo é dele, o técnico da Emater, né? Daí vem um outro lá da Arcafar, uma pessoa que era de uma outra cidade, ainda tem que construir sua história ali e tal. É claro que... E com falta de estrutura também, a gente entende, a Arcafar não tinha muito recurso. Esses que estavam indo fazer extensão é carro próprio. Daí eles, claro, eles querem identificar onde é mais fácil e tal. E daí começou daí foi ruim, assim, ficou momentos, né, bem
assim, conflitos ruins, daí nos reunimos, fizemos reuniões para tentar acertar isso. Daí os agricultores, a partir de um certo momento, vendo, inclusive, que alguns desses da Arcafar que entraram não iam dar conta do que alguns agricultores estavam precisando, estavam assim retornando, queriam, não, nós queremos de novo o pessoal da Emater. Putz, mas ficou uma coisa, sinceramente, ridícula, né? E eu acho que Bruno, putz, super feliz aí, a gente tem para ontem que organizar isso, né? E daí falar que nem amigo mesmo aqui, que nem nós estamos tentando aproximar e identificar onde que cada um vai atuando, porque se a gente ficar sobrepondo, inclusive tem, claro que o que a gente pode somar, eventos juntos, no coletivo, mas lá no individual, né? Pode ser que, de repente, uma equipe da Arcafar, vamos dizer, não tenha uma socióloga. Daí solicita lá que faça um trabalho mais, né, na questão interdisciplinar ali, e ir lá contribuir. Mas ali aquele profissional que cria o vínculo com aquela família, vai estabelecendo uma relação de confiança maior, eu acho que tem que ser mais o que iniciou mesmo, né? E os outros vão, porque nós temos uma carência enorme, outros técnicos vão atender aqueles que às vezes nem receberam, que nem a Araci falou, o gargalo é a ATER, né? Para a gente, claro, tem o que o Flávio falou, a tecnologia e tal, tem várias outras coisas, mas só para mostrar para a Araci que nós estamos querendo fortalecer esses laços nossos, mas ainda tem muito conflito, né? Dentro dos desafios, e eu vou problematizar em vez de propor solução, Paulo, mas é um problema que eu acho que é o maior problema da ATER, que eu enxergo desde da graduação até agora que eu estou vivenciando o processo ao vivo e a cores, que é a quantidade como o agricultor está sendo atendido, como que o Estado e o governo tem viabilizado essa ATER. Então, estamos aqui, a Geisa é uma das técnicas que está no meu grupo. Um agricultor, ela pode atender por ano 6 vezes, 6 visitas, no máximo, não são todos. Vamos botar de 4 a 6. E algumas reuniões coletivas. Pessoal, é muito difícil fazer o cara avançar assim. As realidades dos municípios parceiros da Emater que a gente conhece, cada emateriano aí vai ter de 40 a 50 agricultores que ele tem que atender. Os nossos técnicos atendem até 80. Mas tanto... Os nossos é 80 e pouquinho. E casos como do Edinho e outras chamadas até mais. A gente percebe o seguinte, não conseguimos fazer um atendimento que o agricultor precisa. É dinheiro público que, está certo, está vindo para a ATER, mas não está sendo feito o trabalho que é necessário, que o agricultor precisa. Eu acho que o desafio maior que nós temos é tentar avançar nesse sentido. Conseguir um suporte para que a gente consiga dar uma assistência que ele realmente merece, não é morar na casa do cara. A gente observa que os casos que deram certo são casos onde o técnico da Emater conseguiu dar uma atenção um pouco maior a um agricultor, uma universidade está junto e sobrepõe a assistência técnica, porque as universidades, a ATER de universidade não vincula a DAP. E aí você tem um aporte maior de energia e recursos naqueles agricultores, você consegue fazer o grupo andar, ou uma entidade, ou uma ONG, ou um próprio grupo da Ecovida que está forte. Assim, se nós dependêssemos só do que o governo nos dá para fazer a ATER, não funcionaria. Por isso que eu acho que a rede de ATER ela é fundamental. Mas eu acho que a gente tem que crescer nesse sentido. A rede de ATER tem que se preocupar não com números de atendidos, mas com a qualidade desse atendimento. Quantas vezes esse agricultor pode ser atendido? Porque é complicadíssimo trabalhar com esses números que o governo nos passa, com esse recurso que nós temos. Isso é a experiência de nós, como a DEOP na chamada pública, e de todos os parceiros que nós convivemos. É um choro meu aí.
Tá, e para complementar isso também, como rede de ATER, que eu já estou considerando que ela existe, já está sendo construída já, né? As conexões já existem, só precisa talvez formalizar, a gente desenvolver metodologia mesmo. Porque uma coisa é o ideal e uma coisa é o que é possível. Então, dentro do que é possível, também a gente trabalhar, porque eu tento trabalhar muito com a máxima de bom é o que tem. Então, bom é o que nós temos aí, e considero como uma oportunidade única para mim estar trabalhando na agroecologia com pessoas que não faziam ideia do que era. Com agricultores que não faziam ideia do que era. Então, é uma oportunidade, embora precisa melhorar. Então, a colocação do Rafael é importantíssima, mas também tem esse viés de vamos melhorar o que tem. Em termos vamos usar a nossa rede e melhorar o que a gente pode fazer na primeira, na segunda visita, na terceira, e ir construindo isso que seja a passos lentos, né? Ou curtos. Tá bom? Então é isso que eu coloco, e fico feliz pela rede estar não ainda formalmente formada, mas ela existir. Bom, eu também... Aí, Reater. Então, eu só quero agradecer, né, a oportunidade de fazer parte da rede, né, que a gente está formando, né, já está formada, né, e reforçar, né, a importância da TER aí na certificação, né, que os agricultores têm tanta dificuldade para acessar, né, e agradecer. Boa tarde a todos, né, obrigada aí pela oportunidade. Que bom, né? Que bom a gente poder discutir a TER, gente, com extensionista, com estudante, com agricultor. Isso é maravilhoso, gente. Eu me sinto muito feliz, né, pelo objetivo proposto, por todos esses meses de trabalho, né, para chegar aqui, professor Zinaldo, parabéns pela coragem, pela fé. Quantas vezes eu ligava, professor, como é que estão as coisas, as finanças, né? Vai dar tudo certo, vamos orar. Mas, professor, precisa comprar passagem, né? Aérea. Não, qualquer coisa a gente faz uma vaquinha. Não, professor, não funciona assim. Porque no meio dessa turbulência, desse ano, né, bem caótico, né, por tudo que estamos passando enquanto brasileiros, a proposta era a gente fazer, bianualmente, Paraná Agroecológico. Ou o Estado vai assumindo, né, a agroecologia de fato, e a gente consegue uma maior institucionalização, e vamos avançar também nos parcos recursos aí do Estado, né, para os bons projetos, e como eu volto àquela minha fala, né, para projetos igual o chá de camomila, né? Faz mal, a agroecologia não faz mal a ninguém, só faz bem, só traz felicidade, né? Então, eu me sinto feliz, expresso isso, agradeço imensamente a todos que participaram aqui, né? Especialmente a quem se manifestou, né? Aos palestrantes, aos amigos palestrantes, né? Por suas vidas de lutas e militância, muito além de suas instituições atuais e as que virão, né, que a gente não sabe, né, onde a gente vai estar. O professor Matheus, que tem uma mente realmente brilhante, a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto no Núcleo de Agroecologia do Vale do Ivaí. Conseguimos, em praticamente 4 profissionais, 3 da instituição dele, mais eu, aglutinar com os agricultores de um assentamento e voltamos a movimentar, Júlio, o Vale do Ivaí, sabe? Voltamos a respirar um pouco mais a agroecologia, de fato. Aí veio a história da rede, né? Da Rede Ecovida, do Núcleo Peroba Rosa. Isso vai dando realmente esse senso de urgência, Bruno, e que não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou a gente
tem maturidade, discute as coisas, os problemas, como discutimos, né, Rafael? Quando o seu grupo chegou na nossa região, tivemos os mesmos problemas que em outras regiões. Né? Por quê? Chamada foi dada largada, né? A ampulheta do MDA foi virada. Vamos a campo, tem que fazer as reuniões, os prazos vêm, tem que ter os atestes, tem que ter as assinaturas, tem que ter as DAPs, etc. E vai conviver naquele meio, e daí tivemos essa maturidade, chamamos o gerente regional para conversa, técnicos deles com o nosso, tal. Fomos construindo. Esse tipo de coisa a gente já está fazendo, com certeza, e vamos fazer. Uma proposta para tentar encaminhar, um pouquinho não, sendo objetivo, muito objetivo, né? Eu teria a seguinte proposta a colocar a plenária, da gente, na primeira reunião conjunta, que aqui no Paraná a gente conquistou isso também, né? Conquistou. A conjugação das duas câmaras, né? Do CEDRAF, junto com o CPORG, né? Elas são feitas, na maioria das vezes, de forma conjunta para a gente se encontrar, trocar e se fortalecer. Realmente, é assim que a gente tem conseguido reverter muitos processos anti-agroecológicos. E temos tido muito mais vitórias aí no tempo. Estamos aqui com o secretário da Câmara, né, estadual de Agroecologia, o Ivo Melão. Então, já encaminho pedindo, assim, se a plenária estiver favorável, da gente colocar na pauta da primeira reunião já, né, a primeira do ano que vem, né, do ano que vem, para a gente já levar, assim, ó, nós criamos uma rede, mas não sabemos ainda, vamos aparar as arestas, vamos formatar essa rede andando, né, a rede de contatos, né, senti uma falha muito grande nossa, né, porque deveria ter uma lista de presença ali na frente para a gente pôr nossos contatos, nossos e-mails, né, ou WhatsApps, né, ou os dois. Porque daí alguém falou alguma coisa, o outro quer se contactar, é isso, é feita as relações. Né? Mas isso eu acho que a gente consegue, de repente, colocar isso, né, Osinaldo, nas listas gerais. Eu acho que todo mundo passou por alguma assinatura ontem, né? Não sei se hoje. Bom, enfim. A gente encaminharia, assim, uma conversa mais aprofundada nesse fórum, que é um colegiado, né? E daí a gente pode estar se comunicando e formando um grupo de trabalho. Só para talvez esclarecer, houve aqui um destaque da proposta, né, de se programar, então, esse reconhecimento, o diálogo e o relacionamento em rede entre as entidades. Então, fica a sugestão aqui de, nesse período, tá, complementando a proposta, nesse período até essa reunião, que efetivamente se promova de alguma forma esse contato, esse primeiro relacionamento entre as entidades, para que haja também um referendo das entidades com relação a estar nessa rede de ATER. Essa é uma situação importante, foi levantada aqui, né? Apesar da urgência da organização, mas que as entidades também estejam, que aqui nós não estamos com um processo representativo, não é efetivamente uma plenária. Né? Segunda situação, então, que aí é uma sugestão que alguém falou aqui em desenvolver a metodologia da rede de ATER. Então, que já chegasse nessa reunião do CEDRAF e CPORG com pelo menos um esboço de qual que seria a metodologia dessa rede, de como que ela trabalharia, com uma proposta inicial, para se partir daí, talvez, uma discussão e as propostas até do CEDRAF, etc., outras entidades, mas já chegasse com esboço. Então, seria essa a complementação aqui. Da CPORG. CPORG e CEDRAF. Isso. Se possível, Ivo, chamar a Câmara de ATER do CEDRAF, junto. Dá para fazer conjugada também, né? Porque não vamos discutir ATER sem a Câmara de ATER. Até onde a gente avançar. E eu me coloco à disposição de dar o start aí, né? A gente tem vários contatos, a gente está em várias redinhas, né? Mas a gente faz esse start, né? Começamos
se comunicar, né, tendo o calendário. Pois não, Cláudio? Isso. Bem explícito, a agroecologia bem em letras maiúsculas. Caixa alta. Isso aí. Exatamente. Ok. A princípio, sim. Se a gente não lembrar de mais nenhum convidado especial. Flávio, um pouco na resposta da sistematização do conhecimento, essa angústia nossa da ATER, né, compartilhada aqui, né, que é ter as respostas em bases mais técnicas e científicas, lógico, para evitar os erros lá com os produtores. É inevitável a REATER não se alinhar horizontalmente à Repagro. É inevitável. Né? Por quê? Uma rede de pesquisadores do Estado do Paraná, que não são poucos, tá? O site está quase pronto da Repagro, justamente para você colocar lá. Você é um agricultor, você é um extensionista, você é um pesquisador, é um professor. Você coloca lá o que você está pesquisando. Né? Como é que eu vou saber que o Nilson está lá pesquisando no mestrado dele, o ácaro predador, se eu não sei, eu não conheço o Nilson. Né? Então, eu acho que é um avanço grande, Flávio, se a gente, enquanto até demandar a Repagro, né? Porque os projetos, eles são por editais, são por fundações, né? Pelo que eu entendo um pouco de longe das universidades e instituições de ensino, mas geralmente eles precisam de um dinheiro, daí precisa fazer um projeto. Aí que projeto você vai fazer? Nós temos que demandar, né? Eu me lembro do IAPAR todos os anos ligando para a gente: oi, Mater, quais são as demandas de pesquisa? Pô, você não parou para pensar, né? As demandas de pesquisa em agroecologia. O Dená saiu agora, mas o Darouti está aqui, né, do IAPAR. Alô. Prazer, Darouti. Quais são as demandas em pesquisa? Quais são as pesquisas aplicadas que a gente pode estar construindo? Paulo, só complementando também, né, que eu tive que encurtar minha fala, eu acho que nós, enquanto rede de cooperação de ATER, aí, temos também que colocar os nossos bons exemplos, né, para que haja essa troca de experiência, tal. Mesmo que a gente não consiga explicar cientificamente o que está acontecendo, pelo menos se a gente tiver bons resultados, porque nós, por exemplo, temos bons resultados em olerícolas, por exemplo, né? Mas café, por exemplo, existe dificuldade, soja, fruta. Será que em outros lugares existe bons exemplos, né? Um detalhe, o Paulo colocou a questão da importância de articular a pesquisa e a extensão. E eu queria ressaltar o seguinte: quem é que forma extensionista? Então, hoje de manhã, nós tínhamos a ideia, né, Osinaldo, de tirar uma proposta no encontro hoje de educação e agroecologia, de se tirar uma proposta de uma rede. Mas não houve ainda maturidade, porque não há diálogo ainda suficiente para a gente criar essa rede, como existe hoje na extensão. Né? Mas, para o futuro, possivelmente, a gente cria uma rede de educação e agroecologia. Agora, veja só como é que nós somos cartesianos. A gente forma uma rede de pesquisa, uma rede de extensão, uma rede de ensino. Nós temos que nos identificar dentro desse cartesianismo. Né? Paulo, eu fui perguntar ao professor Osinaldo se vai existir uma carta política do Paraná Agroecológico. Então, se existir esta carta política do Paraná Agroecológico, esse encaminhamento que você deu de criação de uma rede de ATER, teria que constar ali nessa carta política. Ok? Já que nós vamos ter e precisamos ter uma carta do segundo Paraná Agroecológico, de nós indicarmos pessoas, não muitas pessoas, mas umas 4 aí que seja, para compor, né, essa redação final. Professor, a gente não está com relatores em todos esses subeventos? Isso. De repente, são pessoas já escolhidas para relatar, a gente escolhe muito bem, então, né? E cuida muito bem. Isso. Tá resolvido, então. Legal. É uma ideia. E pode se agregar quem mais quiser, né? Temos aqui pessoas importantes aí, eu estou olhando para o Faiden, então.
é importante essa carta política vir depois da soma dos relatos, dos relatores, mas eu acho que é importante a gente finalizar o evento, pelo menos com uma síntese. Isso que o Zinaldo falou, acho que seria os pontos principais no final, para aqui em assembleia, vamos dizer, o pessoal, né, reforçar isso. Eu acho que a carta política, normalmente, ela no final do evento, ela é lida, né? Daí, de repente, ela se aprofunda com o conteúdo que os relatores não acham. Então, voltando na proposta do Zinaldo, se tivesse algumas pessoas, né, Paulo, para não, assim, na verdade, eu estava sugerindo aqui você, né, de repente, acho que os relatores poderia ser um de ensino, para pelo menos essa carta política, não sei, Zinaldo. Aí da tua organização aqui, da área do ensino, da educação, um da área da extensão, um da área da pesquisa, um da comercialização, enfim, aí umas 4 pessoas para a gente tentar, e daí fazer uma leitura na sexta-feira e depois claro que ela se aprofunda, né? Com certeza. O Claudinho, por exemplo, é excelente nisso também. O secretário de Estado do Paraná, ele é sitiante, ele foi sitiante, né? Saiu da roça. Se você pega o plano quadrienal de agricultura para o Estado do Paraná, quase nada de agroecologia. Então, fica no discurso. Então, nós temos que, de fato, no fórum mais íntimo, no tete-a-tete, entregar aquilo que é reivindicação, para que o Estado ele se posicione. Porque nós vamos viver de eventos. Aí o cabra sai, ele faz promessas, ele olha para você, e depois passa por você. Não. Então, nós temos que chegar agora, como é que é? Entendeu? E mostrar, na verdade, o potencial, a força que existe, que esse pessoal não se dá conta disso. Né? Ele não se dá conta das externalidades, dos ônus, e não se dá conta do potencial e da força que há em tudo. Não é? Então, eu creio que nós, e saindo daqui, nós temos que pautar isso com o secretário de Agricultura e pedir que ele lidere uma ação no Estado que seja mais transversal, que essas secretarias dialoguem, né? O cara da secretaria não dialoga com o da saúde não dialoga com o do planejamento não dialoga com ciência e tecnologia. Eu estou aqui na ciência e tecnologia, você está lá na agricultura. Você entendeu? Tem fomento, tem ensino. Como é que é? Vai ter que dialogar. Se o secretário de Agricultura não dialoga com ciência e tecnologia, como é que a coisa vai andar? Não anda. Não anda. Então, nós temos que uma proposição para que, de fato, o Estado do Paraná ele possa, isso chegue na mão do governador e saia, não é, uma palavra de ordem determinando que algo seja feito de forma diferenciada do que está aí. Você vai lá, bate a porta do secretário de Agricultura, aí não fica no mesmo, bate a porta do secretário de Ciência e Tecnologia, e a coisa não muda, cara. Não muda. E, óbvio, nós fazemos isso na prática de forma muito transversal, né? Agora, com o político, nós não podemos dialogar de forma individualizada, personalizada. Para não funcionar, mas nós queremos que funcione. E, obviamente, ouvir do secretário o que tem de direito, né? Ele não falou aqui exatamente o que o Estado tem, o que o Estado pensa sobre. Então, nós marcarmos uma audiência. E vamos pôr os nossos reitores nessa discussão, né? Vamos pôr os nossos reitores nessa discussão aí. Tá? Não é uma questão para o nosso fórum. Pessoal, o adiantado da hora, a gente passa para o encerramento. Quer fazer consideração mesmo? Feitas as considerações gerais aqui, né, dos painelistas. Eu sinto consenso na formação da rede, já temos até um nome, Reater, a gente pode pôr em outros fóruns, né, se batiza com esse nome mesmo. E, para finalizar, eu só vou pedir para esse entendimento da mesa aqui, nesse sentimento até,
de consenso, que ele se expresse por aclamação dos participantes até essa hora, né? Quem está de acordo com a formação dessa rede, por favor, levante a mão. A rede formada, sai mais animada, sai mais animados, e agradeço novamente, né, a essa grande oportunidade, né, que esse coletivo, né, do Paraná, segundo Paraná Agroecológico, muita gente trabalhou, gente está trabalhando ainda, muita gente com 4 horas por noite aí de sono, e vários meses de reuniões aí, né, mas estamos aí, ó. Estamos vencendo. Amanhã começa um congresso paranaense de agroecologia, gente. Né? O 2º Congresso Paranaense de Agroecologia, tentando qualificar mais as nossas ações. Né? Então, estamos todos de parabéns. Desejo a todos uma boa noite. Não sei, Osinaldo... É isso que eu quero saber, Osinaldo, se tem algum evento à noite... Já aproveita para... Evento da noite? Tardinho, tá tudo certo, né? Hã? Está previsto para agora à noite, um fórum de debate sobre reforma agrária e agroecologia. Você está sabendo, né? Tá, então, a questão é o seguinte, é o quórum para a noite, né? Tá? Então, de repente, era assim, o quórum da noite somos todos nós. Se, de repente, dá um intervalo, respira um oxigênio lá fora, de condicionador de ar, e aí voltamos. Oi? 19 horas. Passou em claro. Aí fazemos um esforço a mais, né? Passa água no rosto aí, e essa discussão da reforma agrária e agroecologia, é um momento importante, né, Tadinho? De pautar um assunto como esse. Com certeza. Tá? Vamos tomar um oxigênio ali, fazer um xixizinho e voltar.